Irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus e convidamos você para participar conosco. É um prazer poder ter a tua companhia. E eu convido a todos para lermos a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Vamos meditar um pouco na história bíblica e analisar um pouco o que Deus nos diz através desse texto, além de conhecer o princípio da criação. Convidamos para que você possa estar participando, deixe a sua mensagem, seu comentário, também pode colocar ali teu pedido de oração. E se você deseja também, pode deixar a sua dúvida, a sua pergunta. E ainda convidamos você para compartilhar, para que outros possam ser alcançados por esta palavra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amém. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós temos um mapa. A criação de Deus, nós vamos encontrar no livro de Gênesis base doutrinária da igreja, nós vamos encontrar no livro de Gênesis o projeto de Deus para o homem. E se nós olharmos aqui, nós vamos ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a parte celestial, a parte divina e a parte terrena. E o homem, quando nós olhamos já no 6º dia, lá no versículo 26, 27, 28, ali nós vamos ver a respeito da criação do homem. E diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós olhando para a palavra de Deus e vemos como Deus criou o homem, texto que os irmãos podem analisar, o homem foi criado do pó, foi criado da terra. Então há um paralelo muito grande entre o homem e a terra. O homem natural e o homem espiritual, céus e terra. E é este paralelo que eu gostaria de analisar com os irmãos e amigos, prezados internautas que nos acompanham. E nós olhando aqui para o relato bíblico, nós vemos que a terra era sem forma e vazia. Da mesma forma que o homem, quando ele é criado, o homem quando ele é gerado, quando Deus forma o homem do pó, o homem é vazio. E o homem no seu natural, também distante, sem a graça de Deus, ele é vazio. E olhando num prisma um pouco mais amplo, nós vemos que sem forma, vazio, nós vemos que o primeiro impacto da criação é um caos. Não há estrutura, não há organização, não há nada. Não havia ainda animais, não havia plantas, não havia nada. E da mesma sorte o homem, antes de receber o Espírito de Deus na sua vida,
ele não tem nada. Por mais que as pessoas possam achar ser tanta coisa, mas sem a graça de Deus não é nada. O Senhor disse lá no Evangelho de João, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Mas diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, havia trevas sobre a face do abismo. Então a terra estava em trevas. E assim o homem, ele vive em trevas quando lhe falta luz. E o que é essa luz? Nós olhando aqui para o texto bíblico, nós vemos que a lua, o sol, as estrelas foram criadas no quarto dia. Mas a primeira coisa que vemos aqui na criação, no relato da criação, é: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Para começar a se organizar, para começar a gerar alguma coisa, para começar a se ter uma estrutura, precisa de luz. Então Deus cria a luz, diz: haja luz, e houve luz. E quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, porque a palavra saía de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, criado pelo poder da palavra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz através da palavra. Porque a luz dos homens, a luz que podia iluminar, é que trazia a vida ao homem. Observa, nele estava a vida, na palavra, o verbo. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então observa que quando nosso amado irmão João aqui relata a respeito da criação, ele traz já para a vida do homem. A luz resplandece nas trevas. Havia trevas, a luz resplandeceu. Diz aqui: e as trevas não compreenderam. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que o homem no seu natural não compreende as coisas espirituais, porque lhe parece loucura. Então a primeira coisa que a pessoa precisa para começar a entender as coisas de Deus é aceitar a luz, é deixar as trevas, é ser iluminado, é ser esclarecido pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, ainda, versículo 19 e 20, diz aqui: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, o vazio, sem fruto, sem resultado, anda em trevas. O homem preso no pecado, preso no engano, ele é vazio, ele está em trevas. E em trevas ele é condenado. As trevas levam ele à condenação eterna, à perdição, banido da face do Senhor, da glória do seu poder. Mas a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E aquele que quer viver praticando as obras más, ama as trevas. Porque na luz as suas obras são
reprovada, as obras de trevas são reprovadas na luz. E o versículo 21 ainda diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então observa que lá no princípio Deus criou a luz, e esta luz veio ao mundo para que pudesse resgatar o homem das trevas, para iluminar o caminho, para direcionar. E aquele que ama a luz, aquele que tem as suas obras em Deus, aquele que busca a vontade de Deus, aquele que pratica a verdade, este vem para a luz, vem para Cristo, vem para a sua palavra. O Senhor Jesus disse ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, aqui do capítulo 8 do Evangelho de João: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O povo quer viver. Por mais que reclame da situação, do custo de vida, reclama de governo, reclama de todas circunstâncias, tantos que vivem a reclamar, mas o povo quer viver. Mas a vida verdadeira, a vida real, a vida plena, a vida de felicidade, a vida do gozo está em Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a vida real. O Senhor disse: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Porque Ele é a luz. E a vida traz a luz. E nós, olhando lá no princípio, lá no livro de Gênesis, nós vemos: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então há separação entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, o que vive na verdade e o que vive no engano. A separação. E esta separação, ela se torna evidente muito mais porque ela se torna vista. Malaquias capítulo 3, diz a palavra do Senhor: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o Senhor diz lá no profeta Malaquias, a diferença ela é vista. A vida real, a vida plena, ela é para aqueles que andam na luz, que não amam as trevas, mas que amam a luz. E eu pergunto a você, prezado irmão, amigo: as tuas obras são más ou são? Você busca a luz ou ama as trevas? Romanos capítulo 13, versículo 12. Livro de Romanos capítulo 13, versículo 12 até o versículo 14. A palavra do Senhor nos diz: a noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenha consciências. Luz é revestir-se de Jesus Cristo, é viver o Evangelho de Cristo, é viver a mensagem de Cristo, é abraçar a palavra de forma genuína. A noite é avançada, o dia está próximo. Que dia é este? O grande e glorioso dia do Senhor está próximo, é tempo de despertar. Diz aqui: rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. É estar preparado.
Agora, aquele que anda em trevas, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Para ele conseguir ver o que Deus ensina, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, a primeira coisa que ele precisa é a luz. Para que a vida deixe de ser um caos disforme, deixa de ser uma vida vazia, uma vida focada na superficialidade, precisa da luz gloriosa do Senhor. E o conselho da palavra de Deus é: vistamo-nos das armas da luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meu prezado irmão, amigo, ama as trevas ou ama a luz? Ora, eu procuro estar com quem eu amo. Então a prova de que eu amo é quando eu busco estar com a pessoa. Busco ter contato com a pessoa, busco ter comunhão com a pessoa, porque eu amo. Assim, aquele que ama a Deus busca ter comunhão com Deus. Aquele que ama a luz busca estar na luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o dia primeiro. Encerrou o primeiro dia. O primeiro passo para a vida do cristão. O primeiro passo para estar com Cristo. O primeiro passo para entender as coisas de Deus é buscar a luz do Senhor. É ser iluminado por Ele. É ter o resplendor da glória de Deus abrindo o nosso entendimento e nós nos revestindo de Cristo. E nós só podemos nos revestir de Cristo quando nos revestimos da Sua palavra. E Provérbios ainda nos diz, no capítulo 4, versículo 18: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então aquele que busca a luz, a sua vereda, o seu caminho, é como a luz da aurora. Aquele que anda em justiça, busca a justiça de Deus. É como a luz da aurora, como o romper do dia, como o amanhecer, que vai brilhando, vai clareando, até se tornar dia perfeito, até que a luz possa iluminar por completo. E que nós possamos buscar esta luz que Deus já criou lá no início, e que ela esteve entre os homens, para que o homem pudesse ser esclarecido por Ele. E esta luz que permanece na vida do homem, da mulher, iluminando os seus passos, na vida daquele que busca a palavra de Deus, que busca entender, que busca estar com Cristo. Até ser dia perfeito, até estar completa, até completo o entendimento, até que a nossa estrutura, a nossa vida cristã esteja em perfeita harmonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Por isso eu te convido para que você busque mais e mais. Vai brilhando mais e mais. Você já alcançou, conheceu o base da vida cristã, conheceu quem é o Senhor? Então, busque mais e mais. Você já sabe o nome de Deus? Você sabe o nome do Espírito Santo? Busque conhecer mais e mais, até chegar à luz completa, o entendimento pleno, até ser dia perfeito. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando da sua graça, do seu poder, e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua palavra que tem vindo ao nosso encontro, por este momento que podemos meditar na tua palavra. Senhor Jesus,
pedimos a tua graça, a tua bênção a favor de todos os irmãos, os amigos que têm tirado este momento para ouvir, Senhor, a mensagem, para compartilhar, ó Deus, a tua palavra. Abra o entendimento, ajuda, ilumina, Senhor, os passos, dê a direção à tua graça, Senhor, para que possam ser alcançados na revelação gloriosa da tua vontade. Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que têm pedido as orações, os pedidos que têm sido apresentados, Senhor, tanto pelo Facebook como pelos grupos do WhatsApp. Ó Senhor, aqueles que têm pedido, meu Senhor, também nos cultos, Senhor, alcança cada vida, dê a tua direção, dê saúde, dê a tua paz. Ó Deus, estenda as tuas mãos, supre a necessidade de cada um. Ó Senhor, e ajuda dando a tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, amigos que têm participado, que têm compartilhado, que têm nos acompanhado. Que o Senhor Jesus possa abençoar sempre a sua vida, o seu lar. E nos colocamos à disposição. Se tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, pode deixar a sua mensagem, que na medida do possível estaremos respondendo. Também convidamos a todos para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30, ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Será um prazer ter a tua participação. E permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.